Se você se interessa pelo cinema africano, com certeza vai encontrar os nomes de Polan Sumano-Vear e Ousmane Sembene, que vemos nessa fotografia ao lado do cineasta brasileiro Glauber Rocha. Nascido em 1925 no Dahomey, que é o atual Benin, que naquela época era parte da África Ocidental Francesa, Vieira partiu para a França aos 10 anos de idade. E lá ele se tornou, em 1955, um dos primeiros estudantes africanos a se formar em uma das principais escolas de cinema do país, o IDEC, na sigla em francês, Instituto de Altos Estudos Cinematográficos, atual FEMIS. Ao voltar ao continente africano, o Vieira se radicou no Senegal, onde dirigiu os noticiários cinematográficos semanais, conhecidos como Atualidades Senegalesas, além de atuar como produtor e diretor de diversos filmes e como crítico e historiador, com obras como Ousmane Sembene, cineasta, de 1972, e Le Cinéma Africain, de 1975. Entre os filmes que ele produziu estão algumas das mais importantes obras do Ousmane Sembene. Nascido em 1923, em Ziguinchor, na Casamance, Sembene também passou pela Europa, lutando na Segunda Guerra Mundial como um dos tirailleurs senegaleses contra fascistas e nazistas. Depois de retornar ao Senegal, por alguns anos após a guerra, Sembene parte novamente para Paris, onde trabalha como operário em uma fábrica de automóveis e, em seguida, vai para Marselha, onde trabalha como estivador. Aprendeu a ler e escrever em francês de forma autodidata e publicou seu primeiro romance em 1956. Depois que ele estudou cinema por alguns meses em Moscou, ele inicia então sua carreira cinematográfica riquíssima em 1963, com o apoio de Paul Verhoeven, realizando o curta-metragem Boron S'arrête. Sembene continua publicando livros e realizando filmes nas décadas seguintes e se dedica também, junto com Vieira e outros, a organizações como a Federação Pan-Africana de Cineastas, FEPACI, e a festivais como o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, FESPACO, além de diversas outras maneiras de mobilização coletiva pelo cinema. As trajetórias dos dois são marcadas, portanto, pela confrontação do colonialismo e do racismo e pelo engajamento ativo no processo de descolonização que vai além das independências políticas formais de países como o Senegal e inclui também a luta por transformações culturais mais profundas, envolvendo articulações panafricanistas e a imaginação de outros mundos possíveis. Na última década, os arquivos pessoais que Sembene e Vieira reuniram gradualmente em suas trajetórias pessoais, profissionais e artísticas, encontraram custódia arquivística na Indiana University Bloomington, onde pesquisei o material, entre janeiro e julho de 2025, com uma bolsa de pós-doutorado no exterior financiada pelo CNPq. Ali, acessando a coleção Paulin S. Vieira, mantida no Black Film Center and Archive, e a coleção Sembene Manuscripts, 1956-2008, mantida na Lilly Library, encontrei documentos de diversos tipos, como roteiros, contratos, planilhas, cartas, fotografias, cartazes, entre tantos outros. Ao analisá-los, em diálogo com pesquisadoras e pesquisadores de diferentes partes do mundo, é a própria história dos cinemas africanos que se torna possível reescrever, com mais evidências, detalhes e indícios significativos das complexas relações entre cinema, cultura e sociedade, não apenas no Senegal, em que Vieira e Sembene fizeram suas carreiras, mas também em toda a África, em que projetaram seus sonhos de construção de cinematografias independentes e inventivas. Além da renovação da historiografia dos cinemas africanos por meio dessa pesquisa arquivística, o contato com os herdeiros de Sembene e Vieira, especialmente seus filhos Alain Sembene e Stéphane Vieira, abre caminhos para que suas obras circulem ainda mais amplamente no Brasil e em outras partes do mundo, em suas versões restauradas, como ocorreu, por exemplo, em outubro de 2025, em um evento comemorativo do centenário de nascimento de Paul Vieira. Esse evento passou pelo Rio de Janeiro, por Salvador, onde eu vivo e trabalho, por Recife e por Florianópolis, e eu participei da organização local em Salvador.
O contato de um público mais amplo, né, com os filmes desses dois cineastas, nesse e em outros eventos, pode ser complementado com informações mais precisas, obtidas pela pesquisa nos arquivos, sobre seus processos de criação e as condições de produção e distribuição de cada obra. Os arquivos também resguardam documentos valiosos sobre projetos de livros e filmes que Vieira e Sambène não puderam concluir, como o segundo volume do livro Le Cinéma Africain, ou um filme sobre o presidente do Senegal e poeta do movimento da negritude, Léopold Sédar Senghor, que Vieira não conseguiu finalizar antes de seu falecimento precoce em 1987. Ou então o épico audiovisual sobre Samori Touré, que é o projeto mais ambicioso desenvolvido por Ousmane Sembène e que ele também não pôde realizar, mas que conseguimos imaginar, de alguma forma, por meio da leitura de roteiros, do material de pesquisa textual e visual, de desenhos de storyboard e de outros tipos de documentos presentes nos arquivos. Como ocorreu com outros períodos da história do cinema, a ampliação do material arquivístico disponível para pesquisa contribui tanto para um melhor entendimento do passado, quanto para uma discussão mais crítica sobre o futuro a partir do presente. Conhecer mais detalhadamente a história dos cinemas africanos e apresentar de maneiras mais densas e fundamentadas para um público mais amplo é uma parte fundamental do processo de descolonização, que é uma das condições iniciais para o próprio surgimento dessas cinematografias. Isso torna possível, assim, dar continuidade ao legado de figuras como Vieira e Sembène, reconhecendo suas condições efetivas de atuação e os limites que eles enfrentaram e que definiram as suas obras. Para mim, isso significa falar mais sobre como as obras de Vieira e Sembène, os diálogos e a amizade que eles cultivaram durante décadas, as lutas que eles viveram e os sonhos que eles buscaram realizar, tudo isso continua a reverberar ainda hoje, apontando caminhos tanto para os cinemas africanos e os cinemas negros, quanto para o cinema de um modo geral e para a sua descolonização. Nesse processo, não são somente outras narrativas e visões sobre a África e o Senegal que aparecem. Narrativas e visões diferentes daquelas impostas pelo colonialismo e pelo racismo. São também outras maneiras de imaginar tudo o que temos em comum e de inventar e reinventar o mundo, ou os mundos que compartilhamos. São as cosmopoéticas da descolonização e do comum que continuam a reverberar aí.